Queridos, nós estamos hoje num culto de celebração da família, esse culto de domingo, que é um culto a Deus, um culto de adoração ao Senhor, mas que tem um foco, um objetivo, celebrarmos em família. E nosso culto está sendo transmitido pelo YouTube, ao vivo. O trabalho das redes sociais, o trabalho das mídias é muito importante, porque muitas pessoas, às vezes, vêm à igreja e falam assim, não, ninguém me convidou, eu vi pelas redes sociais, eu vi pelo Instagram, eu vi pelo Facebook, e por isso resolvi vir aqui. Então eu queria convidar você a fazer uma coisa diferente, a ser também um missionário, um divulgador da obra de Deus. Eu quero que você pegue essa ferramenta que você tem aí com você, que é o seu telemóvel. Pega o seu celular. Você vai fazer o seguinte, você vai abrir a câmera do seu celular, como eu estou fazendo aqui com a minha, e você vai tirar uma selfie. Porque a palavra selfie é uma palavra inglesa que significa sozinho. Então selfie, você vai tirar uma foto sua. Se você quiser, junte com mais alguém aí, com 2, 3 pessoas, tira uma selfie. E eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar uma selfie da igreja. Olha aí, ó. Você vai tirar uma selfie e você vai postar essa foto nas suas redes sociais, e você vai marcar as redes sociais da igreja. Se você quiser, faça isso agora. Marque aí já a igreja de Madureira, Caldas da Rainha. Coloque uma legenda aí, culto da família, celebração da família. Eu e minha família servimos ao Senhor, adorando a Deus no domingo à noite. Coloque alguma legenda aí e vamos usar as redes sociais para espalhar o Evangelho e usá-la como uma ferramenta de propagação do reino de Deus. Eu quero ler com vocês o primeiro livro da Bíblia. Pode tirar, fica à vontade, fica à vontade. Sol. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Eu te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas Tuas maravilhas e os milagres que ainda hás de operar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Gênesis capítulo 2, verso 18, vai dizer assim: Disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Amém. Pode se sentar. Queridos, quando o pastor Jair, ele me deu a informação que eu iria ministrar hoje, inclusive eu perguntei para ele se eu poderia cooperar
na igreja de Nazaré, né, porque nós estamos sempre ali ajudando. A igreja de Nazaré ainda não tem músicos, então nós estamos sempre indo lá para ajudar. E aí ele falou: não, Paulo, já tem irmãos que estão escalados para ir para lá, você vai ministrar aqui no domingo. E eu fiquei, né, ontem nós tivemos um dia corrido, um dia cheio aqui na igreja, e eu fiquei preocupado porque estar diante da igreja do Senhor é sempre uma responsabilidade. E num mundo aonde as pessoas estão sempre disputando pela sua atenção, as redes sociais, a internet, a televisão, a mídia, tudo, as pessoas estão sempre disputando pela atenção das pessoas. É por isso que muitas pessoas passam horas e horas, às vezes, nas redes sociais, zapeando ali o feed de notícias do seu Instagram, porque há uma guerra, uma luta para ganhar a atenção das pessoas. E quando eu penso nisso, eu vejo que há um grupo de pessoas que se reúnem aos domingos à noite, e que nesse momento aqui, eu tenho a atenção de vocês, eu fico com o peso da responsabilidade muito grande, pensando: Senhor, eu preciso trazer algo do teu coração, algo da tua mente para o coração da tua igreja. E quando a minha esposa, a gente estava em casa, minha esposa falou assim: você vai pregar, você vai falar sobre o quê? Eu falei: eu quero falar sobre família. O Espírito Santo ministrou ao meu coração para falar sobre família. E quando eu estava aqui no culto, parece que eu combinei com o pastor Luciano, porque foi feita uma oração, um clamor aqui, através da missionária, um clamor pelas famílias. E eu falei: eu não combinei com ele, mas o Espírito Santo que combinou comigo também combinou com ele. E eu quero falar nesses minutos sobre o que é casamento. O que é casamento? Porque o texto que nós lemos, e aí eu escolhi até uma versão que é na NVI, a Nova Versão Internacional, que fala um pouquinho diferente, que diz assim: então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Interessante isso, porque a gente está vivendo num mundo hoje, uma sociedade hoje, e aí eu vou sempre repetir essa questão das redes sociais e das mídias, onde muito se é falado, muito se é ensinado e muito se é defendido que você precisa viver sozinho, que você não depende de ninguém para viver. Isso é uma verdade, ok? Você não depende de ninguém para viver, ninguém humanamente. Só que a Bíblia vai dizer que isso não é bom, que escolher viver sozinho, fazer uma escolha de viver só, não é bom. E quem disse isso não foi um homem, não foi um anjo, não foi um pastor. Quem disse isso foi Deus. Foi Deus que disse que não é bom que o ser humano viva só. Por isso Deus, Ele, na sua imensa sabedoria, resolveu criar uma companheira para o homem, criar a mulher. Deus declarou: não é bom que o homem esteja sozinho. Eu vou fazer para ele alguém que o auxilie. Nossa versão ACF diz: farei uma ajudadora, alguém que esteja diante dele, ou alguém que o auxilie. Então, a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês, deixa eu ver se esse controlinho aqui está funcionando. É para cima, para baixo? Para onde? Para lá, para cá? Oi? Ah, tem que ligar, né? Senão não funciona. Aí. Oh. É isso, é para baixo, ok. O que é o casamento?
O casamento é uma instituição criada por Deus. Quem inventou o casamento, quem criou o casamento, não foi um sacerdote, não foi um querubim. Quem criou o casamento foi Deus. Foi Deus que decidiu unir duas pessoas, para que essas duas pessoas dividam a vida, dividam os problemas e as conquistas. Foi Deus que criou duas pessoas, para que essas duas pessoas vivam em família. E quando Deus criou Adão e Eva, a ordem de Deus foi: crescei-vos, multiplicai-vos, enchei a terra e dominai sobre todos os animais. Ou seja, a família é uma instituição criada por Deus. Antes de Deus criar a igreja só foi instituída por Jesus no Novo Testamento. Antes de haver sociedade, antes de haver nações, a primeira instituição foi a família, foi o casamento. Deus fez Adão dormir. Quando ele estava num sono profundo, deu uma anestesia geral. Imagina, irmão, eu tomei uma anestesia geral, tiraram meu coração de dentro de mim para poder consertar ele, e depois colocaram de volta, e ele continuou batendo, e eu acordei numa UTI. Foi mais ou menos isso que aconteceu com Adão. Adão tomou uma anestesia geral, e Deus foi lá e tirou uma das costelas dele, e da costela do homem formou Eva, formou a mulher. E depois que Adão acordou da anestesia, que Adão viu a mulher, ele disse: verdadeiramente essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne, por isso será chamada mulher, porque foi tomada do homem. E aí Deus declarou, dizendo assim: por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. No momento que há um casamento, no momento que um homem e uma mulher, eles resolvem constituir uma família, pai, mãe, irmãos, sogra, sogro, cunhados, a família de origem se tornam parentes. E agora a minha família é a minha esposa, agora a família dela é o marido, e os filhos que vão vir dessa união. Família instituída e criada por Deus. Quantos estão entendendo? Digam amém. Família criada por Deus. Segundo, o que é o casamento? O casamento é uma representação de Cristo e da igreja. Olha só que coisa linda. A família é algo tão importante, mas algo tão importante para Deus, que a Bíblia vai comparar a família, o casamento, como a união entre Cristo e a sua igreja. Cristo e a sua igreja. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Passa aí, acho que é com vocês aí. Aí. Acho melhor vocês passarem aí. Efésios 5, 24 e 25. Olha só o que diz o apóstolo Paulo. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas em tudo a seus maridos. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Então,
o apóstolo Paulo vai fazer uma representação de que a igreja é como se fosse a relação entre Cristo e a igreja. E ele vai dizer que assim como a igreja de Jesus está sujeita a Cristo, a igreja de Cristo é submissa a Ele, também as mulheres devem ser submissas aos seus próprios maridos. E vai dizer que o marido precisa amar a mulher igualmente como Cristo amou a igreja, ao ponto de entregar a si mesmo por ela. E eu sei que quando a gente fala de que essa palavra, mulheres submissa, tem muitas mulheres que hoje começam a se coçar e falar, você gosta de se submeter a homem, submeter a marido. Querido, quando o homem, preste atenção, ele age com a sua esposa como Cristo age com a igreja, amando a ela, cuidando dela, ao ponto de, se for preciso, entregar a sua vida por ela. A mulher não tem problema nenhum em se submeter a esse cuidado, a esse amor, quando ela sabe, quando ela sente que o seu esposo ama a ela ao ponto de entregar-se, cuidando, protegendo. Se nós quisermos saber qual deve ser o nosso papel dentro do casamento, é só nós olharmos para o papel de Cristo e para o papel da igreja. Porque o padrão já foi estabelecido. O padrão de como se relacionar já foi estabelecido. O padrão é quem? O padrão é Cristo. O padrão é a igreja. Então, quando eu começo a me questionar dizendo assim, eu homem, eu marido, como que eu devo tratar a minha esposa? Como que eu preciso entender a minha esposa? Eu preciso olhar para o padrão que foi estabelecido, que é Cristo, e perguntar como Cristo trata a igreja. Como é que Cristo, Ele impõe a sua autoridade? Será que Cristo impõe e diz assim, quem manda aqui sou eu sou o homem dessa casa, eu que pago as contas aqui, a minha palavra aqui é a última? Será que Cristo impõe a sua autoridade como líder, como cabeça? Ou será que o papel de Cristo, o padrão de Cristo é um papel de cuidado? Irmão, a Bíblia vai dizer que teve uma igreja, a Bíblia vai dizer que teve uma igreja que colocou Jesus para fora de casa. Teve uma igreja que colocou Jesus para fora. Pastor, como assim? Uma igreja colocou Jesus para fora de casa? Sim, porque ele disse assim, João, escreve aí, eis que eu estou na porta. Ele estava dizendo isso para a igreja. Ele estava dizendo isso para uma igreja, eu estou na porta e bato. Você entende? Igreja, você que é igreja, você que é esposa, nunca expulse o seu marido de casa. Nunca mande o seu esposo para fora de casa. Jesus podia falar assim, quem manda sou eu sou o cabeça. Mas ao invés disso ele estava dizendo, estou na porta, se alguém abrir eu entrarei. Porque Jesus, ele sempre foi um líder que servia. Jesus, quando estava com os seus discípulos, e os seus discípulos representavam a igreja, Jesus lavava os pés dos seus discípulos. Jesus chega para a ceia, e Jesus pega uma bacia, um jarro de água, e Jesus serve e diz assim,
vocês me chamam de mestre e de Senhor, e eu sou. E se eu, sendo mestre e Senhor de vocês, vos lavei os pés, façam isso uns aos outros. Dando o exemplo de que a liderança precisa ser uma liderança que serve. Que serve. E aí, quando você tem um líder que serve, você tem alguém que não tem problema nenhum em ser submisso. E a palavra submissão, preste atenção, submissão significa o seguinte, são duas palavras, sub, que é estar debaixo, e missão, significa que a mulher está debaixo da missão do homem, que Deus deu uma missão para a família, Deus deu uma missão para o casal, e é como se fosse dois condutores de um avião, há um piloto, mas há um copiloto, há alguém que tem a responsabilidade como comandante de guiar a tripulação e os passageiros, mas tem um copiloto que auxilia esse piloto, que ajuda, que fala, eu estou aqui para o que precisar, que de vez em quando o piloto fala assim, eu vou descansar um pouco, você assume a aeronave, e ele vai lá e assume, um ajudando o outro, os dois cooperando um com o outro. O casamento é uma representação de Cristo e a igreja. Terceiro, passa para mim. Aí, tá vendo? Casamento é uma parceria. O que é o casamento? O casamento é uma instituição criada por Deus. O casamento é uma representação de Cristo e a igreja. E o casamento é uma parceria. Parceria. Passa para mim o slide. Isso. Olha o que diz Eclesiastes 4:9. Na NVI, diz assim, ó, é melhor ter companhia do que estar sozinho. Porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Parceria. E aí eu preciso abrir um parênteses para falar uma coisa. Até falando a nível de Brasil, tá? A nível de Brasil, eu não pesquisei esse dado, mas até 1900 e alguma coisa, considerava-se que a mulher lá no Brasil, a nível de Brasil, não sei aqui em Portugal, que a mulher não tinha capacidade para trabalhar fora de casa. Lá no Brasil, até 1900 e tal, tinha uma lei que proibia as mulheres de trabalhar fora. Só depois que foi instituída a República, que o Brasil se tornou República, é que foi criada leis que as mulheres poderiam trabalhar fora, poderiam ter uma profissão, uma carreira. E até pouco tempo atrás, havia um padrão muito bem estabelecido, até os anos de 1990, mais ou menos, que era um padrão que era o seguinte, preste atenção nisso aqui que eu vou dizer. Tinha lá o casal. O homem era aquele que ia para o mercado de trabalho. A mulher era aquela que ficava em casa e era do lar. Ela ficava responsável por cuidar da casa, pela limpeza, pela comida, por cuidar dos filhos. E por muitos anos, esse foi um padrão que foi estabelecido na sociedade como o padrão normal da família. Isso não tem nada de errado ou de certo. Era apenas um padrão estabelecido. Era o homem que saía para ir para a guerra, para a batalha, trabalhava. Isso também muito estimulado pela industrialização, porque o homem é aquele que ia para as fábricas, que ia para a indústria, e a mulher era aquela que ficava em casa. Só que devido ao custo de vida alto, e também por muitas mulheres sentirem-se
chamadas para cumprir uma profissão, uma missão de vida, para também se realizarem como profissionais. Muitas mulheres abandonaram esse padrão e saíram para o mercado de trabalho. E também saíram para trabalhar fora. Ok, muitas por necessidade do lar, muitas por necessidade, mas muitas porque queriam se realizar profissionalmente. Então hoje nós temos padrões diferentes em cada família, e eu quero dizer para você que não há um padrão certo e um padrão errado. Há o seu padrão de família. E cada família precisa se adaptar à sua realidade. Cada família precisa se adaptar ao seu contexto. Ah, pastor, lá em casa, vou dar alguns exemplos aqui para os irmãos entenderem melhor. Ah, pastor, lá em casa, o meu marido ganha muito bem, e eu amo cuidar da minha casa, eu amo ficar em casa cedo lá, e esse é o padrão da minha casa. Ok, está tudo bem, ótimo. Ah, pastor, lá na minha casa, eu tenho uma profissão, eu tenho uma carreira, eu estudei, eu me formei, eu amo fazer o que eu faço, meu marido também trabalha, e nós dois trabalhamos juntos, cada um na sua área. Ok, esse é o seu padrão, é o seu formato de família. Ah, pastor, eu amo estar na minha casa, cuidar da minha casa, fazer a comida para a minha família, cuidar de tudo, mas a necessidade me obriga a ir trabalhar, para ajudar no sustento. Ok, o que eu quero dizer é que cada família tem o seu próprio padrão. Os irmãos estão me entendendo? Digam amém. E o que nós precisamos fazer? Nos adaptar ao nosso próprio padrão. Eu não posso chegar, por exemplo, chegar aqui e falar assim, não, lá na minha casa funciona assim, e é assim que tem que funcionar na sua. Não, porque cada família tem o seu próprio estilo, tem as suas próprias necessidades. Vou dar um exemplo para os irmãos aqui. Quando eu conheci a minha esposa, eu tinha 18 anos de idade, já contei isso aqui algumas vezes, eu tinha 18 anos, tinha acabado de fazer o ensino médio, aqui é o secundário, eu não tinha nem emprego, nunca tinha trabalhado na vida, só que a minha esposa já trabalhava no hospital há 3 anos como auxiliar de enfermagem, já tinha uma profissão, e aí nós começamos a namorar, noivamos, casamos. A minha esposa tem mais de 25 anos de carreira na área da enfermagem. Eu nunca que poderia chegar nela e falar assim, eu exijo que você largue sua profissão para ser dona de casa. Não, porque ela tinha a carreira dela, a profissão dela, desde antes de me conhecer. E eu sei que é algo que ela ama. Ela é apaixonada pela área dela, pela profissão dela. Só que nós fazemos o quê? Nós nos adaptamos. Por isso que casamento é uma parceria. Agora, irmão, vamos lá, porque minha hora já está acabando. Olha só, se a minha esposa, ela trabalha fora, ela tem uma carreira, tem uma profissão que ela ama, e o que ela recebe me ajuda como provedor da casa, porque desde que nós casamos, eu sempre estufava o peito e dizia assim, olha, minha responsabilidade aqui é pagar todas as contas, é tudo por minha conta, o seu salário é para você. Isso sempre deu certo? Não. Porque já teve época da minha vida que eu fiquei desempregado, quem sustentou a casa foi ela. Ué, por quê? Porque casamento é parceria. Só que eu falei para ela assim, ó, 2025, minha meta para esse ano é eu cumprir a minha promessa e falar assim, todas as contas é minha, é arrendamento, água, luz, internet, compra do mês, seu dinheiro,
você gasta com o que você quiser. Ela quase que fez assim, ó. Parceria. É melhor serem dois do que um, porque os dois trabalhando juntos tem melhor paga do seu trabalho. A recompensa é maior quando duas pessoas trabalham juntas. Então você precisa adaptar o seu contexto. Da mesma forma, querido, ó, olha aqui, ó. Da mesma forma, aí é que está um problema, sabe por quê? A gente criou aquele padrão lá atrás. A mulher cuida da casa, o homem trabalha fora. Aí a mulher trabalha fora, o marido trabalha fora, e o marido chega em casa e fala: quem cuida da casa é a mulher. Ei, opa! Se os dois trabalham fora, quem cuida da casa? Os dois. Opa! Sabe o que acontece? Tem muito contexto de família que os dois trabalham, aí a mulher chega em casa, o homem chega em casa, o camarada vai para a rede social, vai lá colocar os pés esticados no sofá, e a mulher tem uma segunda jornada de trabalho. É cuidar de filho, cuidar de casa, cuidar de louça, e não sei o que, blá, blá, blá. Não, é os dois. É os dois. O homem não se torna menos homem porque lavou uma louça de pia suja. Ele não se tornou menos homem porque colocou a roupa na máquina para lavar. Ele não se tornou menos homem porque tirou a roupa da máquina e estendeu no varal. Ele não se tornou menos homem porque passou uma vassoura na casa. Ele não se tornou menos homem porque limpou o banheiro. Porque o homem é assim, irmão. O homem, ele faz as coisas, ele até faz. Olha aqui, ó. O homem, ele até faz. Mas ele está fazendo e pensando assim, na hora que ela vê, na cabeça dele, ele já imaginou assim, ela chegando e falando: amor, você limpou o banheiro. Obrigado. Eu tenho o melhor marido do mundo. Vem cá, à noite eu te recompenso. Na cabeça dele, ele criou uma expectativa. Mas na cabeça dela, ela olhou e falou assim: não fez mais que... Tá vendo? Fez mais que obrigação. Porque casamento é uma parceria. Parceria. Em último lugar, o que é o casamento? Casamento é uma escolha. É uma decisão. Pode passar. Provérbios 18, 22, tradução da Bíblia Viva. O homem que encontra uma boa esposa encontrou uma coisa excelente. Ela é uma bênção do Senhor. Casamento é uma escolha. E ó, posso falar uma coisa para você? Se você está tentando escolher a pessoa certa, vai casar nunca. É isso mesmo. Obrigado. O problema é que se você encontrar a pessoa certa, se o homem encontra a mulher certa, isso significa que o resto da vida ele vai estar errado. Porque ela sempre vai estar certa. Você não vai encontrar a pessoa certa, então você vai casar com a errada mesmo. Pastor, eu não estou entendendo. O que o senhor quer dizer? É que toda pessoa, todo ser humano possui qualidades e possui defeitos. Todo ser humano possui qualidade, possui defeitos. Se uma pessoa, geralmente no mundo aí tem um pessoal que
vai trocando parceiro como troca roupa. E essa pessoa às vezes vai procurar alguém perfeito, não vai achar nunca. Não vai achar nunca. Vai viver a vida procurando, não vai encontrar nunca. Porque qualquer ser humano está intrínseco dentro dele, da natureza do homem. Vai ter qualidades em umas áreas e vai ter defeitos em outras áreas. E o que nós precisamos fazer é tentar fechar os olhos para os defeitos e focar nas qualidades. Porque eu já atendi casais em gabinete, muitas vezes. Você vai fazer um exercício com eles, fala assim, olha, fala 5 defeitos do seu marido. Defeito? Aí, assim, 10, calma, mas é só 5. Você fala em qualidade. Ai, é um bom pai. Ô, irmão, porque os defeitos, nós somos mais propensos a focar nos defeitos. Só que nós precisamos nos esforçar para, nessa escolha de vida, tentar amenizar os defeitos, relevar os defeitos, tolerar os defeitos e focar nas qualidades. Sabe o que acontece? Geralmente, as pessoas quando casam, elas casam apaixonadas. E quando você está apaixonado, você está cego. Porque você até vê o defeito, mas você fala assim, não, vai mudar, deixa, eu mudo. Deixa eu casar, eu mudo. Só que aí você casa, meu irmão, a paixão acaba. E os defeitos, aquilo que você antes tolerava, vai começando a agravar. E o pior, tem defeitos que você só vai descobrir depois que casa. É verdade. A minha esposa só descobriu que eu roncava depois que a gente casou. É verdade. Depois que a gente casou, que ela foi descobrir que eu roncava. E o pior, ela tem um sono leve, irmão. Imagina a dificuldade. Ela me cutucando, Paulo, você está roncando. Aí eu virava para um lado. Paulo, você está roncando? Aí virava para o outro. Paulo, vira de bruços. Aí eu virava de bruços. Paulo, vira do avesso. Aí eu pegava as coisas assim. Ah, vou dormir na sala. Ia para a sala dormir. Aí dormia eu e dormia ela. Casamento é uma escolha. Eu encerro contando uma história de um professor que estava na universidade e encontrou 3 alunos da faculdade conversando no pátio. E ele chegou perto assim, e aí os 3 falaram assim, os 3 jovens: ei, prof, chega aqui. O que vocês estão conversando? Estão falando sobre casamento. Tá, e aí? Falou assim, ó, eu já falei, um dos jovens falou assim, eu já falei, que para mim, casamento é só um contrato. Só um contrato. Nada mais do que um papel assinado. Aí o outro falou assim, agora para mim casamento é uma prisão. Você se prende a uma pessoa, passar o resto da vida com ela? Não. Eu sou assim, não deu certo, separa. Não deu certo, separa. Próximo. Aí a outra moça que estava também no meio falou assim, olha, para mim casamento, algo antiquado. Algo do passado. Ela disse, meu lema é solteira sempre, sozinha nunca. E para você, professor, o que é casamento?
Ele disse assim: olha, eu também já pensei igual vocês, mas ele disse assim: um dia, depois de 35 anos de casado, os meus pais passaram por uma situação difícil, porque a minha mãe estava descendo da escada e ela teve um mal súbito e ela caiu das escadas e veio a morrer. E o meu pai, disse ele, ligou para mim e para os meus irmãos, avisando que nossa mãe tinha morrido, e cada um pegou seu carro, sua família e foi para a casa dos meus pais. Quando chegamos lá no velório, ele disse: todos queriam consolar, todos vinham abraçar o meu pai, mas meu pai pouco falava, pouco ele expressava alguma coisa, não derramou uma lágrima, e ficava sempre com um pensamento longe. Até que, no momento do enterro, ele resolveu romper o silêncio. E olhando para minha mãe no caixão, ele disse: foram 35 anos de uma vida compartilhada. 35 anos que nós vivemos juntos, criamos nossos filhos, passamos por momentos de enfermidades, passamos dificuldades financeiras, tivemos noites e noites no hospital, tivemos momentos de alegria, mas momentos de muitas lágrimas. Mas em todos esses anos, eu pude ter você para dividir a vida comigo, dividir os momentos bons e os momentos tristes. Ele disse: agora você se foi, e cabe a mim conviver com a dor da sua ausência, acordar pelas manhãs e não ter mais o seu café passado, não ter mais alguém para rir das minhas piadas sem graça, olhar para a casa vazia e não lhe encontrar mais pelos corredores. Porque casamento é isso, é você escolher uma pessoa para dividir a sua vida com ela. E aquele professor disse: por isso que para mim hoje casamento é isso, é escolher alguém para dividir a vida com essa pessoa. Vamos ficar de pé. A minha família é bênção do Senhor, ensina-me a tratar minha família com amor, edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Se você está com a sua família aqui hoje, junta aí, junta com ela, junte a sua família. É interessante, sabe por quê? Sabe qual é a hora que você percebe que você precisa de alguém? É a hora que você fica doente. É a hora que você percebe que você mais precisa de alguém. Porque enquanto às vezes a gente está com saúde, a gente está trabalhando com gás, às vezes a gente pensa: não preciso, eu me basto, eu me garanto. Mas às vezes na hora que você cai com uma febre na cama, que você precisa de alguém às vezes para fazer um chá para você, você precisa de alguém para comprar um remédio, para fazer uma sopa,
A hora que você está lá batendo com calafrio, é a hora que você percebe o quão sua família é importante, o quão ter alguém do seu lado é importante. Sobe, irmão, fica do lado do seu marido. E eu vou chamar aqui o pastor Luciano, fazer essa oração pelas famílias. Amém? Convidar a irmã Alvina para vir aqui. Vem, irmã Alvina. João, vem, João. A gente sempre faz referência, né? Tudo que o pastor Paulo passou, cirurgia. E tive o privilégio de acompanhar essa família e ver a angústia da irmã Alvina, indo ali para o hospital, visitar o marido, logo após a cirurgia, entrar naquela UTI. E não viu um quadro bonito, mas ela viu pelos olhos da fé e crendo no Deus que ela serve, que o pai dos filhos dela sairia dali forte, saudável e que tinha uma missão ainda para cumprir. E ela marcou de estar visitando ele na quarta-feira. E ele me botou no estreito, me ligou e falou: pastor, eu estou de alta, não conta para ninguém, me busca aqui e me leva para casa. Aí eu falei: isso não vai dar certo. Falei para minha esposa: isso não vai dar certo. Aí eu falei: pastor, conta pelo menos para a pastora Fernanda, que eu pensei, pelo menos eu não vou apanhar sozinho, né? Não, eu quero surpreender, inclusive a pastora Fernanda, porque ela vai me dar um bolo gelado. E eu vou falar para ela levar lá em casa. Aí eu saí de casa, cheguei naquele hospital, saindo de casa, falei para minha esposa, falei: olha, eu vou falar para o pastor Paulo que tem que avisar a esposa dele, eu não vou fazer isso não. Aí eu cheguei e falei: meu Deus, mas eu não posso contrariar o coração dele, e agora? Falei: seja o que Deus quiser, vou lá, vou buscar. Aí no caminho ele veio, e aí ele falava cansado, irmãos, pouco ar. Aí eu falei: eu já entendi tudo, ele não pode apanhar, eu vou ter que apanhar no lugar dele. Chega na casa, toca ali a campainha, CTT, encomenda. Ana Paula desce, quando ela, Ana Clara, né, que é minha irmã Ana Paula, Ana Clara desce, aí ela olha assim para mim: ô pastor, aí quando eu olhei, eu falei: ó, a entrega do CTT é essa aí, mas não deixe sua mãe me bater não, porque a esposa quer preparar. Eu tinha certeza que a irmã Alvina tinha tudo um preparo para visitar, para depois programar, para receber, arrumar tudo, né, mas eu quero louvar a Deus pela sua vida, irmã Alvina, pelo seu carinho, seu cuidado, sua preocupação, mas acima de tudo, a sua fé, a sua confiança e a firmeza em Deus, mesmo vendo seu marido entubado, sair daquela cirurgia, numa situação de altíssimo risco, a senhora não enfraqueceu, e a senhora saiu de lá e falou: Paulinho, pode ir lá, seu pai está numa situação que não é muito bonita, mas não preocupa, seu pai já passou por isso, e ele vai sair dessa e nós vamos levar ele para casa. E eu quero louvar a Deus pela vida da irmã Alvina, e como o pastor Paulo disse, né, é uma parceria, e nós temos que entender que a base dessa igreja são as famílias, a base da sociedade são as famílias, e por isso nós estamos lutando tanto para a sua família ser bênção no Senhor, porque Deus prometeu: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Senhor meu Deus, graças te damos, Pai, por essa palavra que foi ministrada aos nossos corações. Cada família representada aqui nessa noite, Pai, continua sendo abençoada pelo Senhor. Aquilo, Pai, que elas estão precisando, logo no início do culto, o Senhor falou aos nossos corações que era uma noite de celebração da família, e que o Senhor iria liberar uma palavra em favor de cada família, e nós cremos que o Senhor já liberou essa palavra, assim como nós podemos contemplar hoje a família do pastor Paulo, da irmã Alvina, Pai, aqui, agradecendo ao Senhor, oferecendo esse culto ao Senhor, por todos os seus benefícios ao longo da vida deles, e aqui, Pai, cada família nessa noite também é grata ao Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Pai, aquilo que ainda estava, Pai, no coração, com dúvida, na mente das pessoas que aqui vieram, de cada família aqui nessa noite, caiu por terra, e as famílias retornarão para casa mais fortalecidas. O amor de Cristo é que vai prevalecer em cada lar, que
que somente a tua paz, a tua harmonia, a tua concórdia reine sobre cada lar de todas as famílias que está debaixo da autoridade espiritual do pastor Jair e da pastora Fernanda. Abençoa também os nossos pastores, dê muita vida, muita saúde, sabedoria e discernimento para continuar conduzindo este rebanho, porque tudo isso é para a glória do teu santo nome. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor pela vida de cada família aqui presente. Pastora Fernanda, tem algum anúncio? A senhora tem que trazer uma palavra aqui para a igreja, né? Como